Bom dia, quarto ano. E aí, como todos vocês estão? Tia tá pedindo a atividade avaliativa, viu? Quando puderem me enviar, não esqueçam, certo? Não é para esquecer, porque a tia precisa para colocar nota. Não importa o dia de entrega, mas que me entreguem, por favor. Olha, vamos dar continuidade nos assuntos que estamos estudando. Nós temos aqui nossa aluna, a Branquinha, né? Já se tornou conhecida de alguns, enfim, deixa ela quietinha. Gente, olha, pra gente continuar, eu sei que vocês fizeram a atividade do desafio, muitos ficaram de me enviar a atividade em que eu peço qual é a diferenciação da paisagem modificada pelas mãos humanas e a paisagem modificada de forma natural. E também junto com isso eu quis que vocês me dissessem que importância os indígenas acabam dando à natureza, tá? Foi essa a nossa atividade avaliativa. Por fim, quando vocês puderem, vão me enviando, o tia vai recebendo e vai colocando a nota, certo? O tema de agora é recursos da natureza, tá? Vocês entrem, por favor, lá em Geografia, página 32. Recursos da natureza. Gente, olha, é muito prático, é muito fácil, digo, de se entender. Os recursos da natureza, nós vimos em outras aulas que aqui nós estamos falando sobre ele, mas logo no início nós vimos que o ser humano, ele necessita de elementos que estão na natureza, inseridos na natureza, para sua sobrevivência, para seu conforto, enfim. E tudo que nós usamos, tudo, absolutamente tudo, vem da natureza, certo? Isso eu estou falando, esse celular, por exemplo, tem materiais que foram retirados da natureza para isso, a roupa que usamos, o calçado, a energia elétrica, enfim. Então, assim, necessitamos muito dela. Nós precisamos de fato. Sem ela, muitas coisas hoje nós não teríamos, muitas coisas não aconteceria, tá? Entre esses recursos, nós estamos falando de solo, de água, de animais, de vegetais, de que mais? De uma série de coisas, a luz solar, não é isso? Enfim, todos esses são recursos que são nos ofertados e que utilizamos. Se não diretamente, mas indiretamente nós utilizamos, tá? Por exemplo, aqui, como o próprio livro cita, né? Cozinhar, lavar, tomar banho, beber água, para a construção civil, né? Estou falando isso de areia, estou falando de rochas, o plástico, exatamente o plástico, que é derivado do petróleo. Então, assim, são elementos que são retirados da natureza e que por meio dele nós utilizamos de uma maneira diferente. Tudo que nós usamos, de certa forma, são os derivados, tá? Então, são recursos que a gente utiliza, que são retirados, muitas vezes retirados de forma muito brusca, de forma que não há uma parada para que essa natureza possa se restabelecer, tá? E possa continuar. Então, quando esse processo é contínuo, sem que haja umas férias, como nós temos, por exemplo, para que essa natureza possa se reconstituir, ela fica como se fosse uma ferida aberta, uma ferida que não cicatriza, e a tendência é que o planeta Terra, por ele ter vida, ele vai adoecendo. Ele vai adoecendo, ele vai tendo problemas climáticos, problemas de diversos níveis de intensidades diferentes, que acarretam em problemas que a sociedade acaba sentindo, tá?
Por exemplo, um exemplo bem simples. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Essa pandemia que estamos vivendo é justamente o excesso, a má utilização dessa natureza. Como, professora? Vejam bem, quando a gente, por exemplo, esgota os recursos naturais, destrói matas nativas, digamos que acaba usufruindo de certos animais ou plantas que não nos cabem utilizar, alguns elementos da natureza, alguns vírus, algumas bactérias que estão lá no cantinho delas, acabam vindo e nos atingindo. Então é o que ocorreu com essa pandemia que hoje nós estamos vivendo. É um fator causado pelo próprio homem, tá? Isso foi o que aconteceu, isso é o que acontece. Por isso nós estamos vivendo uma situação de cuidado, de perigo, onde nós estamos mais reclusos em nossas casas, tá? Como eu havia dito, esses elementos naturais, os recursos naturais que nos oferta, que nós temos uma variedade de elementos naturais, e por ter essa variedade de elementos naturais, nós hoje conseguimos ter um celular, conseguimos ter carros, conseguimos ter utensílios domésticos. Tudo isso é ofertado, a natureza oferta, e com a inteligência humana, ele pode fazer com que esses elementos naturais nos fosse transformado em objetos, em utensílios que nos dê conforto e nos proporcione, vamos dizer assim, e possa nos proporcionar justamente a aniquilação dos intempéries, das coisas que vão nos acontecendo, que às vezes não tem como nós dar a definição, tá certo? Bom, aqui, por exemplo, ó, nesse parágrafo diz o seguinte: é no solo que se desenvolvem os vegetais, aos quais constitui grande fonte de alimentos para os seres humanos e também para muitos animais. Do solo também são extraídos minérios que, depois de transformados, são utilizados para a fabricação de objetos que auxiliam nossa vida, como veículos, utensílios domésticos, móveis, materiais de construção, entre outros. Nessa imagem aqui, ó, que a gente observa, parecem até escadinhas. Essa imagem aqui, ela não foi feita de forma natural. Aqui não teve o vento, os sedimentos, não. Aqui foi realmente o homem que procura extrair justamente do solo elementos químicos, como minério de ferro, níquel, ouro, prata, enfim. Esses materiais que eu acabo de citar, muitas vezes estão no seu celular, no meu celular, estão nos carros, estão justamente naquela colher que nós colocamos à boca, estão nas panelas, entendem? Então, assim, são retirados constantemente, sem que haja uma pausa para que a própria natureza se restabeleça. E para isso, para que ela se restabeleça, não é no estalar de dedos, leva-se anos, tá? Leva-se muitos anos para que ela possa se reconstituir novamente. Não é do nada, nem da hora para a outra que isso vai acontecer, tá, gente? Bom, eu quero que vocês vão para a nossa primeira atividade, jogo rápido, tá? Jogo rápido. A pergunta que se faz é o seguinte: o que são recursos naturais? Se você não entendeu o que eu falei, você vai fazer a leitura, em especial logo do primeiro parágrafo, vai observar a resposta e vai colocá-la aqui. Caso não, porque não vai caber, você vai diretamente ao seu caderno, coloque a data, coloque o ano em que você está fazendo, que é o 4º ano, e o seu nome, tá? Porque a luz solar é um recurso natural muito importante, cite exemplos. Gente, por que a luz solar? A luz solar nos oferece energia solar. Existem muitas pessoas que trabalham fazendo placas solares que esse calor exercido pelo sol fornece energia elétrica para uma casa,
para uma comunidade, para uma cidade, certo? Isso é alguns pontos que eu estou citando, mas eu sei que vocês vão ter conhecimento de muito mais. Então, vocês vão poder, tenho certeza, responder para mim. E na página 33, página 33, eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Uma leitura simples, pequenininha, nada longa. E aqui embaixo coloque a resposta, tá? Isso estou falando da página 33. Por enquanto eu vou deixar que vocês fiquem com essas duas atividades. Eu teria até mais assunto para colocar, mas para que vocês não misturem muitas informações ao mesmo tempo, eu vou deixar por enquanto só nisso. Porém, eu gostaria que vocês fizessem depois disso, depois dessa atividade feita, para que na próxima aula a gente possa entrar nesse novo assunto. Eu quero que vocês façam a leitura da página 34, tá? E a página 35. Apenas a leitura. Eu já fiz isso em outras turmas, vou fazer aqui com vocês. Grifem palavras que sejam importantes. Se você tiver em dúvida de alguma palavrinha importante que você grifar aqui, você manda para a tia. Tia, eu não entendi o que é isso. Você manda no privado a palavra que você grifar, ou então um trecho que você não entendeu, e eu vou estar falando com você no privado. Mas a aula desse assunto, da página 34 e 35, nós faremos na próxima aula. Tá certo? Tudo bem? Conto com vocês? Espero que sim, né, quarto ano? Então tá bom. Por enquanto é só. Perguntas e dúvidas, privado, por favor, e me mandem as respostas, as atividades. Estou aguardando, tá certo? Um beijo bem grande para todos.